Olá, pessoal, sejam bem-vindos à neonatologia, tá? Então, hoje a gente vai falar de uns temas mais importantes na neo, que é a reanimação neonatal, tá bom? Essa aula vai ser dividida em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai aprender a classificar recém-nascido, que você vai usar em todas as questões da neo. Na segunda parte, eu vou destrinchar um pouco o fluxograma de reanimação. E na terceira parte, a gente vai falar de Apgar e de aspectos éticos, tá bom? Então, vamos classificar os recém-nascidos. Quanto à idade gestacional, a gente considera a termo aquele que nasce de 37 semanas a 41 semanas e 6/7. Pós-termo, maior ou igual a 42 semanas de idade gestacional. E pré-termo, abaixo de 37. E aí o pré-termo pode ser tardio, se ele nasce de 34 semanas a 36 semanas e 6/7. Pode ser moderado, se ele nasce de 30 semanas a 33 semanas e 6/7. E pode ser um pré-termo extremo, quando ele é menor ou igual a 29 semanas e 6/7. Tá? Quanto ao peso de nascimento, o peso normal é de 2.500 a 3.500, acima de 3.500 é macrossômico, de 1.500 a 2.500 é baixo peso, muito baixo peso de 1.000 a 1.500 gramas, e extremo baixo peso quando abaixo de 1.000 gramas de peso de nascimento. Além disso, a gente pode pegar esse peso, colocar numa curva, que é a curva de Fenton, e adequar ele para a idade gestacional. Então, quanto à adequação do peso à idade gestacional, a gente considera adequado para a idade gestacional, a IG entre P90 e P10, PIG menor que P10, pequeno para a idade gestacional, e GIG grande para a idade gestacional, quando o peso é maior do que P90 para a idade gestacional. Tá bom? Dito isso, bora lá começar a ANEL. Existe um maior risco de necessidade de reanimação neonatal quando o bebê nasce com menor idade gestacional, menor peso de nascimento, quando é feita uma cesárea entre 37 e 39 semanas de idade gestacional e quando existem intercorrências durante a gestação, tipo diabetes mellitus gestacional, rotura prematura de membranas ovulares, póligo oligodrâmino, tá? Ou quando tem intercorrências durante o parto, por exemplo, líquido meconial, trabalho de parto prematuro, prolapso de cordão, tá bom? Sempre nessas situações de risco tem que ter 2 profissionais preparados para realizar a reanimação, sendo um deles médico, de preferência pediatra, tá? Então vamos falar agora de clampeamento de cordão. Se um bebê nasce maior ou igual a 34 semanas e ele é vigoroso, então respiração regular e com tônus em flexão, eu posso esperar aí de 1 a 3 minutos para clampear esse cordão. Se esse bebê é vigoroso, porém abaixo de 34 semanas, eu ainda posso esperar, porém de 30 a 60 segundos apenas. Agora, se o bebê é não vigoroso, ou se a circulação placentária não está mais intacta, então teve um descolamento prematuro de placenta, uma placenta prévia, uma rotura de cordão, a gente tem que clampear imediatamente e entregar para iniciar as manobras de reanimação, ok? Então vamos para o primeiro gold da aula. Quais são as 3 perguntas iniciais para determinar a conduta na reanimação neonatal? Então, o que eu pergunto para ver? Tenho que iniciar a reanimação? Não tenho. Eu pergunto se a gestação é a termo, se o bebê está respirando ou chorando e se o tônus muscular do bebê está em flexão. Se a resposta for sim para todas essas perguntas, eu não preciso levar o bebê para o berço de reanimação. Eu posso só recepcionar esse bebê em campos aquecidos, posicionar junto à mãe. Nesse momento, eu mantenho via aérea pérvia e fico avaliando continuamente frequência cardíaca e respiração. E aí eu posso esperar para clampear o cordão de acordo com aquilo que a gente já falou, tá bom? Agora, se a resposta for não a alguma dessas perguntas, eu tenho que dar início aos passos iniciais da reanimação. Vamos para uma questão que fala justamente disso. Então, ó, quando o bebê é prematuro, ou tem alterações na respiração, ou no tônus, então não a alguma das questões, qual a sequência dos passos de reanimação? E aí ele te dá os passos e pede para você organizar. A sequência correta e a resposta nessa questão é a alternativa D. Vamos dar uma olhada agora no nosso fluxograma, a sequência desses passos. Então, o bebê tem não a alguma das perguntas. Eu vou receber esse bebê em campos aquecidos, posicionar ele sob fonte de calor radiante para poder prover calor, vou posicionar a cabeça em leve extensão, e aí, se for necessário, eu vou aspirar boca e narinas, tá? Se tiver muita secreção. Vou secar e remover campos úmidos, reposicionar a cabeça em leve extensão, e aí sim eu vou avaliar a frequência cardíaca e respiração, tá? Isso tudo tem que demorar 30 segundos a partir do momento que esse bebê nasceu. Se nesse momento a frequência cardíaca dele é acima de 100 e ele tem uma respiração ou choro regular, ótimo, eu não preciso
progredir com mais nada, eu posso só retornar esse bebê para contato pele a pele com a mãe, tá bom? Agora, nos menores de 34 semanas, tem um passo aí adicional nessa fase, que é envolver esse recém-nascido em saco plástico, tá bom? Transparente, para ajudar a prover o calor, secar a cabeça e colocar uma touca também, tá? Nessa foto, vocês veem aí também um ventilador manual em T, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Agora, fiz os passos iniciais, porém o bebê está com frequência acima de 100, porém cansado, tá? Tem respiração regular, porém com sinais de desconforto. O que é que eu faço? Eu vou iniciar a monitorização da saturação de O2 em membro superior direito, ou seja, pré-ductal, e vou fornecer O2 conforme a saturação de O2 esperada para aqueles minutos de vida, tá bom? Esse é um momento para se considerar o uso de CPAP, principalmente nos menores de 34 semanas. Então, vamos ver aqui a tabela que regula a saturação de O2 desejada. Veja que até os 5 minutos de vida, é normal o bebê saturar entre 70% e 80%. Se tiver aí, tá ótimo. Se for abaixo disso, aí sim eu preciso considerar o uso de oxigênio suplementar, ok? Agora, fiz os passos iniciais, porém, a frequência cardíaca está abaixo de 100 e a respiração continua irregular ou o bebê em apneia. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a manobra mais efetiva da reanimação neonatal, que é a ventilação com pressão positiva, a VPP, que pode ser iniciada com O2 a 21% nos maiores ou iguais a 34 semanas de idade gestacional, tá bom? Nesse momento que eu iniciei VPP, eu tenho que começar a monitorar a saturação de O2 pré-ductal em membro superior direito e frequência cardíaca com eletrodos, tá bom? Vamos dar uma olhada agora no flashcard que fala dessa etapa aqui. Em quanto tempo, depois do nascimento, deve ser iniciada a VPP, caso ela seja necessária? Então, a VPP tem que ser iniciada, se for necessária, em até 60 segundos do nascimento. A isso a gente chama de Golden Minute, ou minuto de ouro, tá bom? A gente sabe que o atraso no início da VPP piora o prognóstico desse paciente. Aumenta a morbidade em 16% a cada 30 segundos de demora do início da VPP. Então, vamos ver como é que a gente faz. A gente faz a VPP com esse balão autoinflável, né? E aí você segura na técnica do C e do E, tá bom? Qual que é a frequência que você vai fazer? Você vai fazer de 40 a 60 movimentos por minuto. Então, na frequência, aperta, solta, solta. Outra opção de usar aqui seria aquele ventilador manual em T. Você também poderia iniciar a ventilação com ele, ao invés do balão autoinflável, tá bom? Então, vamos para um Gold. Eu quero saber qual o indicador mais importante de que a VPP está sendo efetiva? Qual que é o indicador que marca as condutas, a necessidade de conduta durante o fluxograma de reanimação neonatal? Esse indicador é a frequência cardíaca. Então, o aumento da frequência cardíaca indica que a VPP está sendo efetiva. Tem 1 milhão de questões sobre isso, você não pode esquecer. É frequência cardíaca o que marca a efetividade da reanimação neonatal. Ok? Então, vamos seguir. Se nessa etapa aqui de VPP, o bebê está precisando de VPP, porém ele é abaixo de 34 semanas, eu preciso iniciar essa VPP não mais com ar ambiente, mas com O2 a 30%, tá bom? E aí, novamente, eu titulo aumentos posteriores de O2 de acordo com a saturação de O2 desejada. E aí, se eu precisar aumentar O2, eu vou aumentando aí de 20 em 20% de fração inspirada. Certo? Então, vamos seguir. Fiz a VPP por 30 segundos. Porém, a frequência cardíaca se mantém abaixo de 100. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou rever a técnica da VPP e, nesse momento, eu preciso considerar o uso de O2 ou considerar intubação orotraqueal, tá bom? Vamos para uma questão que está exatamente nessa fase. Então, a gente tem aqui um recém-nascido de 1.000 gramas, que nasceu hipotônico, em apneia, foi para o berço, feito os passos iniciais, porém, lá na reavaliação, permanecia em apneia cianótica e com frequência de 50. O pediatra ventilou com balão autoinflável por 30 segundos, a frequência subiu, porém, ela ainda é abaixo de 100, então é uma frequência de 90, tá? Aí o pediatra tentou fazer o quê? Intubar. Mas após 20 segundos de tentativa, falhou. Nesse momento, o que é que você vai fazer para esse bebê que está com uma frequência de 40? Então, esse pediatra falhou de intubar, porque ele é ruim?
Não é, porque é super difícil entubar bebê durante a reanimação neonatal mesmo. 50% das tentativas falham. E aí, o que é que você faz? Você inicia a massagem, você começa a adrenalina, você tenta entubar novamente? Não. Nesse momento que a frequência está caindo, eu preciso retornar a minha ventilação com balão e máscara. Eu nunca vou seguir, avançar no meu fluxograma de reanimação se eu não garantir a coisa mais eficaz do fluxograma, que é a ventilação com pressão positiva. Se a ventilação não estiver garantida, você não vai mover para frente, tá? Então, aqui é ventilação com balão e máscara, certo? Vamos lá agora falar de mecônio, tá bom? E esse é um GOLD para recém-nascido com líquido meconial. Vamos ler a afirmativa. Todo recém-nascido com líquido meconial espesso e não vigoroso deve ser submetido à aspiração traqueal sob visualização direta logo ao nascer. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso aí é falso, pessoal. Isso era verdadeiro até 2016 e era a felicidade dos residentes. Porém, atualmente, o bebê nasceu de líquido meconial. Ele é não vigoroso. Eu vou fazer o primeiro passo da VPP em ar ambiente mesmo, ó, 2 a 100%. E apenas se depois desses primeiros 30 segundos ele não melhorar, aí sim eu vou entubar e fazer uma vez a aspiração sob visualização direta, tá bom? E lembra que mecônio vigoroso você não precisa fazer nada, inclusive você pode deixar ele com contato pele a pele se estiver realmente tudo bem, tá bom? Vamos seguir no fluxograma então. Eu revi minha técnica, só que agora a frequência cardíaca está abaixo de 60 batimentos por minuto. Agora, nesse momento, está indicado iniciar a massagem cardíaca. E nesse momento, sugere-se que o bebê esteja entubado com O2 a 100%, porque a massagem cardíaca vai diminuir a sua eficácia da VPP, tá bom? Então, vamos ver massagem. Nessa figura, a gente vê a técnica da massagem dos dedos justapostos, tá? Que aumenta o risco de lesão hepática. A melhor técnica é dos dedos sobrepostos, então um polegar sobre o outro. E aí você vai comprimir 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, permitindo sua reexpansão completa. Você vai fazer isso no terço inferior do externo, que é abaixo da linha intermamilar, que nem vocês estão vendo, tá? E você tem que coordenar isso com a ventilação. Lembra que, de preferência, o bebê é intubado nesse momento, diferente dessa figura. E aí eu quero saber nesse flashcard qual deve ser a relação entre massagem cardíaca e ventilação na reanimação neonatal. A relação é de 3 massagens para 1 ventilação. Como que eu faço? 1, 2, 3, ventila, tá bom? Sempre sincronizado. O ritmo 15/2 que a gente usa no PAUS pode ser feito apenas na unidade neonatal para aquele recém-nascido que a gente já sabe que tem uma cardiopatia, tá? Na reanimação neonatal mesmo, a gente faz essa frequência, 3/1, tá bom? Vamos seguir então. Se a frequência nesse momento que você fez massagem melhorou, está acima de 60, depois aí dos meus 60 segundos, que é o tempo que eu tenho para reavaliar, eu posso parar a minha massagem, só manter a minha ventilação. Agora, se a frequência cardíaca se mantém abaixo de 60 batimentos, mesmo depois de 60 segundos de massagem, já chequei a técnica, está tudo bem, eu vou partir para os passos de medicamentos, tá bom? Então, vamos ver uma questão sobre medicações na reanimação. Com relação à administração de medicamentos, na sala de parto, assinale a correta. Então, as veias periféricas são de acesso fácil? Não. As veias periféricas são de acesso difícil. A via traqueal é útil para a administração de todas as drogas? Não. Ela só serve para uma dose da epinefrina. E a via intraóssea preferencial? Não. De uma forma geral, a gente não faz intraóssea durante reanimação neonatal. Então, a alternativa correta aqui é que a veia umbilical pode ser utilizada para a administração de todas as drogas e a gente vai fixar nesse GOLD qual que é a via preferencial de infusão de medicações na sala de parto, endovenosa pela veia umbilical, e a medicação que a gente usa na sala de parto, na verdade, é a epinefrina. A gente não usa mais nenhuma medicação, tá bom? Vamos ver o fluxograma então. Frequência abaixo de 60, está indicado o uso de epinefrina, tá? De preferência por veia umbilical, mas pode ser feita uma primeira dose, se você ainda não tiver a veia, via traqueal, tá bom? Outra medicação não, né? Mas você também pode usar nessa fase expansão volêmica com soro fisiológico, 10 ml por quilo, que você faz de 5 a 10 minutos, principalmente naqueles recém-nascidos que têm risco de hipovolemia. Acabou. Vamos falar agora de Apgar. Vocês viram que eu não falei em nenhum momento Apgar. Então, vamos ler essa questão. Quanto ao boletim Apgar, é incorreto afirmar que
Vamos lá. Ele é necessário ser documentado, o Apgar, durante as manobras de reanimação? Sim, a gente precisa ir avaliando ele durante a reanimação. Se o score é inferior a 7 no 5º minuto, a gente tem que realizar o Apgar a cada 5 minutos até 20 minutos de vida? Sim, isso é verdadeiro. E sua aplicação permite avaliar a resposta do paciente às manobras realizadas? Sim, isso é verdadeiro. O que está incorreto aqui é que dizer que o Apgar, né, é utilizado para determinar o início da reanimação e as manobras. Não, a Apgar serve para avaliar as manobras que a gente já fez, tá bom? E como a gente calcula o Apgar, né? Nesse flashcard, quais são os parâmetros utilizados para calcular o boletim de Apgar? Então, é frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor. Vamos ver agora a tabelinha de calcular Apgar, que eu sei que interna adora calcular. Tá aí o boletim de Apgar para vocês. Agora eu quero falar de 2 aspectos éticos, tá? Então, vamos falar do primeiro. Eu quero saber nesse flashcard, quando pode ser considerada a interrupção da reanimação neonatal em um recém-nascido que não responde às manobras? Quando eu paro? Eu paro quando tiver assistolia aos 10 minutos de vida, ou seja, Apgar igual a 0. Isso aí é individualizado, mas de uma forma geral, o prognóstico piora muito a partir dessa situação. Tá bom? E aí, o outro flashcard para terminar, na neonatologia, o que é zona cinzenta? A zona cinzenta na NEL é a idade gestacional entre 23 e 24 semanas, na qual a gente tem dúvida quanto ao grau de investimento e de intervenção que eu tenho que tomar. Por quê? Porque a sobrevivência e o prognóstico eles são incertos ainda nessa idade gestacional. Ok, pessoal? Outros aspectos você encontra aí na sua apostila. Isso foi Sanar Residência Médica.